futuros policiais civis da Bahia! Boa noite, galera! Fazendo aqui um agradecimento especial, tá? Aos mais de 600 inscritos dentro da nossa isolada, tá? Contando os inscritos em raciocínio lógico e contando os inscritos em estatística, tá? Só lembrando que o curso de raciocínio lógico tem a parte de matemática lá dentro. Razão, proporção, funções, tá? Então, e tem o curso de estatística, o quê? Separado. Beleza? Inclusive, essa semana entrando aí vários exercícios, várias questões de estatística. E galera, um curso bem tranquilo para que você não perca muito tempo e pegando todas as questões possíveis, inclusive já as questões 2026. Vou verificar aqui, tá? Se ainda está válido, tá? Esse cupom aqui. Ó, pronto. Ainda tá válido esse cupom aqui, ó. O cupom PCBA20. Você vai ter aí 20% de desconto, galera, em cada curso. E bem tranquilo o valor. Aproveitem porque acaba essa semana, beleza? A promoção. Então, vamos embora. Vem comigo. Primeira questão aí, gente. Uma questãozinha envolvendo a parte de função quadrática, né? Função do segundo grau que eles amam. Em um laboratório de processos químicos, um técnico monitora a temperatura T em graus Celsius de um tanque de reação ao longo do tempo T em minutos. Então, ó, T é a temperatura em graus Celsius e T é o tempo em minutos. A análise dos dados resultou na seguinte função quadrática que descreve o comportamento térmico do fluido. Tá aí. Considerando que essa função é válida desde o início do processo, tempo igual a zero, até o momento em que a temperatura volta ao patamar inicial, assinale a alternativa que apresenta um instante T no qual a temperatura do tanque atinge o seu valor máximo. Galera, veja, isso aí é uma função do segundo grau, né? Veja, uma função desse tipo aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O a é quem multiplica o termo que está ao quadrado. O a aqui é menos 2. O b é quem multiplica o termo elevado a 1. O x, que seria o tempo aqui, ó. Então, quem multiplica o x é 20. E o c é o cara que está só, que é quanto? 50. Ó, quando A é negativo, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo. É por isso que, ó, o vértice está aqui em cima e ele fala na palavra máximo. Se falasse mínimo, aí já seria uma parábola com a concavidade para cima. Aí, nesse caso aqui, o A é positivo. Mas quando o A é negativo, como na questão, é uma parábola com a concavidade para baixo. E parábola com a concavidade para baixo, o vértice está lá em cima. Ele é ponto máximo. E aí, o que é que a gente sempre fala? Galera, toda questão que fala lá em máximo e mínimo, ou ele quer o x do vértice, ou ele quer o y do vértice.
E aí, professor? Na hora da prova, como é que eu vou saber? Ó, ele quer o instante, ele quer o tempo. Quem faz o papel aqui do tempo é o x. Então, você vai encontrar o x do vértice, que é calculado assim, ó, menos b sobre 2a. E aí, ó, vai ficar menos, quem é o b? 20. Sobre 2 vezes a, quem é o a? Menos 2. Vai ficar menos 20, ó. 2 vezes menos 2, menos 4. Ó, menos por menos dá mais, né? 20 dividido por 4 dá quanto? 5. 5 minutos. Letra A. Agora, professor, se ele dissesse bem assim, qual a temperatura máxima? A temperatura, quem faz o papel, ó, é o Y. Aí você calcularia o Y do vértice. E, galera, não precisaria fórmula. Basta você pegar esse 5, ó, e botar aqui no lugar do T, ó. Se você pegar no lugar do T e coloca 5, o resultado que você encontra é a temperatura máxima. Mas ele pediu o valor do tempo. Pediu o tempo, gente. Quem faz o papel do tempo é o X. Você vai lá e calcula o quê? O X do vértice. Tranquilidade, beleza pura, só alegria. Vamos embora. Galera, questãozinha de estatística. O engenheiro agrônomo, a fim de intensificar suas pesquisas sobre a utilização do solo, verificou a quantidade de culturas cultivadas nos últimos 10 anos em 5 amostras de pesquisa da ADAPA. O profissional detectou que foram utilizadas 5, 6, 4, 5 e 5 culturas, respectivamente, nessas 5 amostras. A fim de avaliar dados, ele calculou o desvio padrão dessa amostra. Assinale a alternativa que apresenta o resultado a que o engenheiro chegou. Galera, veja, ele quer o desvio padrão, ó. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E no nosso curso a gente mostra, ó, tem o desvio padrão populacional e tem o desvio padrão amostral. Aqui é o amostral. Você só vai ter que tomar cuidado com uma coisinha. Vamos lá. Independentemente, para você calcular o desvio padrão, você primeiro tem que calcular a variância. E qual é o primeiro passo sempre que você for calcular a variância? O primeiro passo é calcular a média aritmética. Você vai somar os valores e dividir pela quantidade. 5 mais 6 mais 4 mais 5 mais 5. Ó, você tem aqui 5 valores. Então, soma os 5 e divide por 5. Isso é a média. Então, vai ficar aqui, ó, 11, 15, 20 com 5, 25. 25 dividido por 5 dá 5. Primeiro passo, a média. O segundo passo é você pegar cada valor que a questão te deu e subtrair da média aritmética. Isso é o que a gente chama, gente, de desvio em relação à média. Pego cada valor, ó, quem? 5, 6, 4, 5 e 5. Cada valor e subtraio da média, que é 5. Isso aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui menos 1, aqui 0, aqui 0. Então, primeiro passo,
média aritmética. Soma todo mundo e divide pela quantidade. Segundo passo, pego cada valor que foi dado e subtraio da média. Pronto. Terceiro e último passo. E aí você tem que se ligar. Você vai calcular a variância. Galera, veja a definição da variância. Média dos quadrados dos desvios. Média dos quadrados dos desvios. Desvios são esses carinhas que eu calculei. Pego cada valor e subtraio da média aritmética. Isso é desvio. Então, eu vou calcular aqui, ó, a média dos quadrados. Ou seja, média, você soma todo mundo e divide pela quantidade. Só que você vai somar aqui os quadrados desses valores, ó. 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa, ó. Veja, quando a variância é populacional, você divide por N. Já quando a variância ela for amostral, você divide por N menos 1. Ou seja, gente, isso é uma média, né? Aí, média, você tem que dividir pela quantidade. Teria que dividir por 5. Por 5. Só que você dividiria só por 5 se fosse a variância populacional. Eu quero a variância aqui é da amostra. Tá? Porque, gente, para achar o desvio padrão, eu tenho que achar primeiro a variância. Então, aqui embaixo, você vai pegar o total, que são 5, e vai tirar 1. Professor, e se fosse a variância populacional? Aí eu dividiria só por 5. Acabou. Ó, gente, isso aqui, ó, vai dar 0, né? Então vai ficar aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, né? 5 menos 1 dá 4. Isso aqui dá quanto? 2 quartos. 2 quartos. Tranquilo? Beleza? E aí, galera, como é que eu calculo o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância, que é 2 quartos. Ó, 2 tem raiz exata? 2 tem raiz exata? Não. Então fica raiz de 2. 4, quem é a raiz de 4? A raiz quadrada de 4 é quem? 2. Raiz de 2 sobre 2, ó, letra E de eu vou ser aprovado. Então, gente, qual é o detalhe aqui? Ó, tem 3 fórmulas dizendo que você vai ser aprovado na PC Bahia. O detalhe é, quando a variância ela é populacional, você vai dividir por quem? Por N. Se for amostral, por N menos 1. Mas o primeiro passo e o segundo passo é o mesmo. Calcula a média. Segundo passo, pego cada valor e subtrai da média, que são os desvios. E a variância? Média dos quadrados dos desvios. Como é uma média, a gente... se é média, eu estou somando 5, eu vou dividir por 5. Você dividiria por 5 se fosse populacional. Mas como é da amostra, tem que pegar embaixo e tirar 1. Vamos embora. Gente, a questão 3, ela diz o seguinte. Sabendo que Mariana é professora de matemática, considera a proposição. Todo professor de matemática utiliza recursos tecnológicos em suas aulas. A negação lógica
dessa proposição é corretamente expressa por... Ó, qual é o nosso lema? Eu não nego todo com todo. Eu não nego todo com nenhum. Professor, e como é que eu nego todo? Galera, ó, se eu chegar aqui e falar bem assim, ó, veja, todo homem chora. Aí você diz, professor, pois eu sou homem e não choro. Você já me desmentiu. Se tiver, no mínimo, um homem que não chore, você já está negando que todo homem chora. Essa é a negação. Para negar o todo, basta que tenha, no mínimo, um que não satisfaça. Então, é por isso que eu sempre digo, como é que eu nego o todo? Epa! Bicha não! Eu sou uma quase mulher. Lembra que era Vera Verão que falava isso? Para negar o todo, você troca por existe, você troca por pelo menos um, por algum, por a no sentido de existir e nega a frase. Todo professor de matemática utiliza. Negação. Algum professor não utiliza. Pelo menos um professor não utiliza. Existe ao menos um professor que não utiliza. Resposta, letra E. Ele disse um, não é. No mínimo um. Aqui ele botou algum professor utiliza. Não. Algum professor não utiliza. Beleza pura? Gente, é isso. Por aqui ficamos. Coloca aí PCBA 20 e já pega os 20% de desconto aí, tanto no curso de raciocínio lógico, que é junto com matemática, quanto no de estatística. Gente, quem não está inscrito, se inscreve, porque vários eventos que a gente vai ter aqui, você tem que estar inscrito no canal. Gostou da aula? Comenta aí, diz o que achou. Beijão, valeu. Sou beijão. Faca na caveira. Valeu, galera. Fui.